sua Bíblia no livro de Jonas. Se você demorar mais de 5 minutos para achar Jonas, a gente já sabe que você precisa ir para a escola dominical. Gente, Jonas está nos profetas menores, pouco antes do Novo Testamento. E eu quero muito que você abra sim sua Bíblia, de papel ou no celular, porque eu quero que você acompanhe comigo essa palavra. Então abra sua Bíblia, não deixa de abrir a Bíblia. A gente vai ter a palavra aqui, mas eu quero muito que você abra a Bíblia também, tá bom? E quando eu terminar de ler, não feche a palavra não. Jonas, a gente vai ler no capítulo 1. Quem achou Jonas? Quem não achou Jonas, fala misericórdia. Todo mundo achou? Glória a Deus. Aí, pastor, todo mundo tá bom de Bíblia. Jonas 1,4 diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, repita, tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Diga, arrebentar-se. E antes de eu começar a contar essa história, eu quero refutar algumas coisas que é dita aí afora, né? Muita gente pensa que o livro de Jonas é uma parábola, é uma história da carochinha, né? Por quê? Zac, porque não tem como alguém ser engolido por um peixe e sair vivo. Porque a cidade de Nínive não tinha 120 mil pessoas, era uma cidade menor do que essa quantidade. Então, antes de eu começar a falar dessa palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero explicar algumas coisas para você. Por quê? Porque eu quero que você tenha certeza absoluta de que esta mensagem e esta história aconteceu. A primeira coisa é que o livro de Jonas, ele está junto com os profetas menores. A pessoa que preparou a coletânea, se soubesse que aquilo era apenas uma história da carochinha, não colocaria a história de Jonas junto com os outros profetas que realmente existiram e que realmente aconteceu. Então, só do fato de Jonas estar junto com os outros profetas já nos diz que ele também era real, que a história também aconteceu. A segunda coisa é que Jonas realmente existiu, isso foi provado. Existem passagens que falam, eu vou ler em 2 Reis, onde prova, capítulo 14, onde prova que Jonas existiu. Ele foi uma pessoa real, ele foi um profeta e ele era uma pessoa usada por Deus. A terceira coisa é que a viagem de 3 dias que a Bíblia fala que Jonas percorreu, e alguns teólogos dizem, tá vendo? 3 dias é mais do que suficiente para percorrer Nínive. Então essa história não é muito real. Essa viagem de 3 dias, irmãos, pode explicar um perímetro de 100 quilômetros ao redor de Nínive. E por isso, 120 mil pessoas foram salvas. Não foi só Nínive, mas o perímetro ao redor de Nínive, que também era de um povo ímpio. A quarta coisa é que Jesus citou o exemplo de Jonas quando estava ensinando a palavra para as pessoas. Ele falou, olha, como Jonas foi engolido pelo peixe. A não ser que nós queiramos dizer que Jesus estava errado ou mentindo, nós temos que acreditar que Jonas foi real e que ele realmente foi engolido por um peixe. E que realmente tudo que está escrito na Bíblia aconteceu. E a quinta e última coisa, para confirmar essa história de Jonas, é que para um Deus dos impossíveis, ser engolido por um peixe não é nada. E sobreviver. Amém? Então, todos aqui acreditam que a palavra de Deus, ela é real e ela é verdadeira? Levanta sua mão se você crê nisso. Irmãos, na palavra de Deus não tem meio termo. Ou você acredita ou você desacredita. Não tem como acreditar na parte da Bíblia. Não tem como acreditar em alguns versículos da Bíblia. Ou você pega ela toda para você, ou você joga ela toda fora. E eu declaro que a nossa igreja é uma igreja que acredita na palavra integralmente. Se você crê, levanta sua mão, dá um glória a Deus, porque nós somos uma igreja bíblica, em nome de Jesus, amém? Essa história que eu li aqui, ela começa, eu quero começar a contar ela para vocês, explicando um pouco sobre quem era Jonas. Jonas era filho do profeta Amitai, é assim que a Bíblia descreve ele, filho do profeta Amitai. Ele era da aldeia de Zebulon, era um profeta hebreu, tinha muita autoridade, ele tinha relacionamento com Deus. A Bíblia vai falar que ele profetizou a restauração das fronteiras de Israel, o que futuramente aconteceu realmente. O rei Jeroboão, ele concretizou uma palavra que foi liberada pela boca de Jonas,
Lá em 2 Reis 14, 25 diz assim: também este restituiu as fronteiras de Israel. Este quem? Jeroboão. Desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo profeta, pelo ministério do servo Jonas, filho do profeta Amitai, ao qual era de Gat-Hefer. Então Jonas era um profeta experimentado na palavra. Ele não era um profeta que falava e não acontecia. Ele falou que ia ser restaurada a fronteira e foi restaurada a fronteira. Isso nos prova que Jonas, ele tinha relacionamento com o Senhor. Ele tinha intimidade. Sabe quando quer saber quando alguém é de Deus? Quando a pessoa fala e aquilo acontece. Quando a pessoa fala, abre a boca, declara no nome de Jesus e aquilo acontece. Irmão, pode ter certeza que essa pessoa tem relacionamento com Deus. Porque Deus, ele só se envolve com quem busca Ele. Deus, ele se envolve com quem busca a face dEle. Ele está interessado em pessoas que têm sede dEle. E Jonas tinha esse relacionamento com Deus. E aí esse profeta que tinha experiência com Deus, esse profeta que profetizava e acontecia, ele recebe um chamado. Versículo 2 fala assim: ele recebe: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Pregar a favor de alguém já não é fácil. Tem que ter preparo, disposição. Imagine, irmãos, você ser chamado para pregar contra alguém. Pastor, prega contra aquele povo, aquele grupo. Não é fácil, irmãos. Eu imagino o desespero de Jonas. E aí a Bíblia vai falar que Jonas, ele ouve aquele chamado de Deus, ele ouve aquela palavra que veio da boca do próprio Deus, mas ele começa a fazer ponderações acima da vontade de Deus. Primeiro, irmãos, vocês têm que saber que Nínive era parte do povo assírio, certo? E o povo assírio era conhecido por ter uma fama terrível de maltratar, de pegar pessoas e fazer torturas terríveis com pessoas. Um dos métodos mais famosos, mais conhecidos do povo assírio era o empalamento. O que é empalamento? Eles cravavam uma estaca do ânus até sair pela boca e deixava a pessoa fincada. Eles não se contentavam em matar, eles queriam humilhar. Existem relatos de arrancar a pele da pessoa, existem relatos de decapitação, existem relatos de arrancar membros do corpo. Além da Assíria ser uma nação dura que oprimia muito Israel. E no momento em que Deus envia Jonas, eu imagino que talvez ele tivesse uma desconfiança de que talvez Deus, por ser bom, já queria mandar ele já com o intuito de perdoar aquele povo. Então ele pensa: eu não vou. Primeiro, porque eles são terríveis, podem me pegar e me maltratar. Segundo, que se eu for para levar a redenção, eu também não quero, porque eles merecem sofrer. Eu estou falando, gente, de um profeta que tem experiência com Deus, dizendo não para Deus. Não é não para o Márcio, não é não para a Lara, é não para Deus. E para você dizer não para Deus, você tem que ter muita coragem. Muita coragem. Mas Jonas de alguma forma achou essa coragem. E a Bíblia fala no versículo 3 que Jonas decide fugir da presença do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Você pode pensar em ir embora, você pode pensar em largar tudo, mas Deus não abre mão de você. Ele não abre mão de você. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Vou falar um pouco sobre um Deus que não arreda o pé até Ele fazer tudo que Ele tem que fazer na sua vida. Ele recebeu aquela palavra de Deus, só que ao invés dele ir para Nínive, irmãos, ele desce para o porto de Jope e ele pega um navio para uma cidade chamada Tarsis, que ficava a 3.000 quilômetros na direção oposta. É a mesma coisa Deus falar assim: vai para Nova York, você vai lá para Guatemala.
oposta. Ele foi para outra direção. Ele decide fazer a sua própria vontade. Ele decide abafar o seu chamado. Ele decide passar por cima da voz do Deus Todo-Poderoso, porque na concepção dele, o que ele achava era mais certo do que o Deus Todo-Poderoso queria que ele fizesse. E aí nós chegamos na parte da história onde eu li no começo. Uma tempestade arrebenta com o barco. Eu já quero dizer algo para você, irmãos, que está nessa noite aqui. Eu não sei, talvez você não goste do que Deus te pediu para fazer. Talvez você esteja revoltado com alguma igreja que você se feriu no passado. Talvez você foi magoado por pessoas. Talvez você pode ter decidido não deixar mais Deus te usar. Eu não sei quão longe você foi do lugar que Deus mandou você ir, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não abre mão de você. Existem foragidos aqui dentro. Pessoas que sabem que era para estar fazendo alguma coisa no reino, mas não estão fazendo porque estão com medo, ou porque decidiram não fazer. Mas essa é a noite onde você vai se realinhar com o seu chamado. Essa é a noite onde você vai sair desse lugar sabendo quem você é, para onde você vai. Deus não vai deixar você fugir por muito tempo. Os foragidos vão ser encontrados hoje. Tá rindo, irmã? Os foragidos vão ser encontrados hoje. Eu era um foragido, irmãos, mas eu tô aqui. E aí a Bíblia vai relatar que os marinheiros, eles ficam apavorados com a tempestade. Essa parte mexeu muito comigo quando eu estava lendo a palavra. Eu falei assim: como assim? Um marinheiro fica com medo da tempestade? É igual você falar que uma aeromoça está com medo da turbulência. Quem andou de avião no meio de uma turbulência? A aeromoça passa assim tranquila, acho que é um chiclete, porque está acostumada com a turbulência. Um marinheiro está acostumado com a tempestade. Ele está acostumado. E a Bíblia vai falar que eles começam a jogar as coisas para fora do barco, para tentar aliviar o peso do barco, para ver se aquilo passa, para ver se o barco não rebenta, para ver se o barco não afunda. E eu tenho que te dizer uma coisa, irmãos: quando você começa a fugir do seu propósito, você causa prejuízo até na vida de gente que não tem nada a ver com a tua história. Sabe qual é o primeiro prejuízo que você causa na vida de alguém quando você foge do teu propósito? É quando alguém está morrendo na tua frente e você não ora por ele porque você está fugindo de quem você é. Quando você deixa de orar pelo enfermo. Quando alguém está precisando de uma palavra e você fica quieto, quando você sabe que você deveria entregar aquilo que Deus colocou no seu coração. Quando você deixa de ser usado, quando você foge do propósito que Deus tem na sua vida, você causa prejuízo em todos os que estão ao seu redor. Marinheiros experimentados no mar com medo. Só com essa passagem eu já entendo que aquela tempestade não era natural. Eles estavam acostumados com tempestades naturais, mas uma tempestade sobrenatural apavorou eles. Uma tempestade sobrenatural mexeu com eles, ao ponto de eles começarem a questionar o que estava acontecendo. Por que aquela tempestade era daquele jeito? Nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi uma tormenta tão terrível na minha vida. Isaac, e Jonas estava fazendo o quê? Enquanto isso, Jonas estava lá, no fundo do porão, dormindo profundamente. A tempestade arrebentando lá fora, quase jogando o barco, cortando o barco no meio, e Jonas dormindo. A tempestade quebrando tudo, você no meio de uma confusão e você dormindo. Sua família está sendo destruída pelo adversário e você está dormindo. Os seus estão precisando de socorro. A tempestade está rompendo na sua vida e você está dormindo. Não quero saber de nada, Zac. Eu quero tomar uma melatonina e apagar. Não quero ver esse problema mais. Já estou cheio, já estou passando mal, é muita coisa na minha cabeça. Eu vou para o porão e eu vou dormir. Eu não vou encarar, eu não vou enfrentar. Essa palavra está falando com alguém nesse lugar. Pessoas que estão fugindo da tempestade.
Pessoas que entram no Instagram e ficam rolando vídeo 4, 5, 6, 7 horas por dia, porque estão tentando fugir da realidade. Deus está falando assim: acorda, encara a realidade, dobra o teu joelho, começa um jejum, pede ajuda, fala com o teu pastor, entra num propósito. E você está falando: não vou, porque eu não consigo mais encarar essa realidade. Deus está falando com você: sai desse porão nessa noite, sai desse lugar de adormecimento, esse sono da indolência. Você não foi chamado para entregar os pontos, você foi chamado para reagir. E ele estava lá, irmãos, dormindo. Só que no versículo 6, e por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta, para você acompanhar comigo. Versículo 6, o capitão pergunta: como você pode ficar aí dormindo? Eu quero perguntar para você que está no meio dessa tempestade na sua vida: como você pode ficar dormindo? Zaque, é a depressão. Como você pode ficar dormindo, sabendo que o seu Deus criou os céus, criou a terra? O seu Deus é apto para transformar a tua história num piscar de olhos. Como você pode ficar dormindo, Jonas? Levanta, chama o teu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Jonas, que era o profeta experimentado no poder de Deus, estava dormindo, e um capitão acordou ele. Você é tão necessário no reino de Deus, que Deus vai usar até o ímpio para te sacudir, para te acordar, para mexer com você, para falar assim: desperta, filho. Você não está vendo que o povo está morrendo aqui não? Acorda, levanta, começa a orar. Você não está vendo que fulano está precisando de uma oração de cura? Acorda, ora por aquela pessoa. Eu não tenho autoridade, mas eu sei que você é de Deus. Deus vai usar o ímpio para poder te acordar. Deus vai usar o ímpio para poder te sacudir. E quando Deus tem que fazer isso, irmãos, a gente sai mais envergonhado ainda, porque a gente fala assim: meu Deus, era eu que tinha que me conscientizar. Deus teve que usar alguém ímpio, que não tem experiência com Deus, para falar comigo. Que vexame. Estou dando chicotada em ninguém não, tá, pastor? Mas Deus falou muito comigo através dessa palavra. E aí a Bíblia fala que os marinheiros, irmãos, eles tiraram sortes. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. Zaque, mas negócio de sorte não é coisa. Deus usa o caminho que Ele quiser, a ferramenta que Ele quiser. Se Ele quiser usar a sorte, Ele vai usar o que Ele quiser. E Ele usou aquilo. Aí a sorte cai em Jonas. E aí nesse momento, os marinheiros começam a interrogar Jonas. Vem cá, quem é você? Mas da onde você veio? Qual é a sua nação? Qual Deus você serve? Qual é a sua língua? Qual é a sua nacionalidade? Aquele que estava tentando se esconder, aquele que estava tentando fugir, aquele que estava: não, eu não vou obedecer a Deus, vou ficar no porão quietinho, ninguém vai mexer comigo. Aquele que estava fugindo do chamado foi obrigado a revelar a sua identidade. Os marinheiros perguntaram: quem você é? Ele falou: sou hebreu, eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra, ao Senhor dos céus. Irmãos, você não vai conseguir ficar no anonimato muito tempo. Você sabe que você tem um chamado, você sabe que você tem um propósito. Deus não vai deixar você ficar no anonimato por muito tempo. Quando a tempestade arrebentar na sua vida, você vai ser obrigado a deixar o profeta aparecer. Quando a tempestade arrebentar na sua vida, você vai ser obrigado a deixar o pastor que existe dentro de você aparecer. Você vai ser obrigado a deixar a mulher que ora e levanta cura e declara milagres aparecer. Você não vai conseguir ficar no anonimato por muito tempo. Você vai ser obrigado a deixar a sua identidade vir à tona. E aí Jonas fala assim: me joga no mar. Não quero mais. Para acabar essa tempestade, você tem que me jogar no mar. Irmãos, nesse momento, o que eu entendo? Jonas estava desistindo da vida. Porque se eu peço para alguém me jogar no mar, e eu sei que o mar
vai me matar, eu estou querendo um suicídio. Então você vê um perfil depressivo em Jonas, e você vê um perfil suicida. Um profeta. Isaac, mas quem é profeta também passa por isso? Se é de carne e osso, passa, irmãos. Jonas queria a morte. E a Bíblia vai falar que os marinheiros, depois de relutar muito, eles decidiram jogar Jonas lá no mar. Os pagãos tinham mais temor a Deus do que o próprio Jonas, que estava fugindo do chamado. Porque os pagãos não conheciam a Deus. Eles podiam falar, tá, vou jogar você. Não, a Bíblia vai relatar que eles ficaram assim: Senhor, não nos castigue por essa alma que a gente está prestes a jogar no mar. Não nos castigue. E irmãos, a Bíblia fala que assim que Jonas bateu na água, a tempestade parou. Sabe o que isso me fala? Isso me fala que no meio do teu processo com Deus, não adianta ninguém meter a mão. Vai ter momentos, irmãos, que talvez você esteja ajudando alguém que você sabe que é profeta, que você sabe que deveria estar pregando, e a pessoa às vezes já está meio brigada com a igreja, está meio saindo da igreja. Aí a pessoa vem para você e fala assim: você não acha que eu estou certa? Aí você, calma, vamos orar. E você acolhe aquele Jonas no seu barco, e aí você entra numa tempestade terrível, porque você não deveria estar acolhendo esse Jonas no seu barco. Então hoje Deus está falando com você: se tiver algum Jonas querendo se refugiar no seu barco, joga ele no mar, porque senão a tempestade vai arrebentar o seu barco também. A tempestade vai arrebentar o seu barco também. E no versículo 16, irmãos, a Bíblia fala que, tomados de grande temor, os homens ofereceram sacrifício a Deus e se comprometeram por meio de votos. Para pensar, marinheiros ímpios, Jonas passa pela vida deles, aí eles jogam Jonas no mar, e depois eles oferecem sacrifícios a Deus e oferecem votos a Deus. Irmãos, quando a pessoa tem chamado, só do fato dela passar pela vida de alguém, ela já causa transformação na vida dessa pessoa. Só por passar na vida de alguém, se existe uma unção sobre você, se existe um chamado, uma confirmação de Deus sobre você, Deus vai te usar até quando você nem percebe, até quando você nem sabe que você está sendo usado. Só de você cruzar com alguém, lançar uma palavra na vida de alguém, Deus vai transformar essa vida que passou por você. Deus vai mudar a história dessas pessoas. E a Bíblia fala que um grande peixe engole Jonas. Por quantos dias, irmãos? Quem conhece essa história? 3 dias e 3 noites. A rebelião de Jonas, a desobediência de Jonas, fez ele preferir morrer no mar, ser lançado no mar, do que ir para o lugar que Deus falou. Para pensar, Jonas primeiro decidiu fugir. Qual foi a segunda decisão de Jonas? Morrer. Ele não cogitou obedecer? Só que eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Quando você é pirracento, Deus pode ser 2 vezes mais pirracento do que você quando Ele te ama e quer te usar. Isaac, não vou ser usado, não vou obedecer, prefiro morrer. Aí Deus fala assim: Jonas, você pode cair no mar, você pode cair no meio de uma onda terrível, pode vir um raio bater na sua cabeça, mas eu vou te dizer uma coisa: a morte está desautorizada de te levar, porque eu quero te usar. Então não quero saber o que vai acontecer, não quero saber a decisão que você vai tomar. Vai vir um peixe, vai te engolir e vai te levar de volta os 3.000 quilômetros que você foi. Ué, mas eu quero ir com a minha própria perna aqui. Não, mas eu vou levar você de volta 3.000 quilômetros, porque o lugar que eu quero você é aqui. E se eu quero te usar aqui, eu vou te usar aqui. Você não vai conseguir fugir do teu chamado, você não vai conseguir fugir da unção que existe sobre a sua vida. Irmãos, eu não estou falando de um cabo de força com Deus. Eu estou falando de você abrir os seus olhos e entender que você não nasceu para ficar esquentando banco na igreja. Você não nasceu para fugir do voluntariado. Você não nasceu para fugir
de subir nesse altar e pregar, e entregar um louvor. Você não nasceu para ficar correndo daquele lugar onde Deus separou você para estar. E eu estou pregando para pessoas que nessa noite vão acordar, vão receber um despertamento, e se for necessário, vão ser engolidos pelo peixe e vão ser levados 3.000 quilômetros de volta para o lugar onde Deus que Deus quer que você esteja. O peixe, Jonas cai no mar. Aí Deus fala assim: peixe, engole. Meu Deus, eu fui de barco, estou voltando de carona de peixe. Dentro do peixe. A única forma de Jonas ter sobrevivido é pelo poder sobrenatural do Deus que pode todas as coisas. Não sei se tinha espaço naquela barriga para ele respirar, mas o poder de Deus pode ter soprado oxigênio nas narinas de Jonas e falado: não morre até o peixe chegar na areia e vomitar. Aí Jonas estava lá quase morrendo. Aí Deus fala assim: morte, sai de perto, não leva, não vai levar até chegar no lugar que eu mandei. Quando Deus manda, peixe obedece, mar obedece, vento obedece, tempestade obedece. Por que você não obedece? E a Bíblia fala que Jonas faz uma oração dentro do ventre do peixe, e é uma oração de arrependimento, é uma oração de entrega, é uma oração de: Senhor, realmente a decisão que eu tomei não foi o que eu deveria fazer. E depois do arrependimento, depois do quebrantamento, Deus dá uma ordem ao peixe para vomitar Jonas na areia. E aí no capítulo 3, a Bíblia fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem. E Deus fala a mesma coisa que Ele falou da primeira vez. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, Deus Ele te chama para você se comprometer com o reino, para você se permitir ser usado na casa do Senhor. Só que você tem duas opções. Você pode vir limpinho, bonitinho, arrumadinho, ou você pode vir desgrenhado, arrebentado, com alga no cabelo, todo cheiro de peixe. O mesmo chamado que Deus deu a Jonas no capítulo 1, Ele fez no capítulo 3. A diferença é que no capítulo 3, Jonas tinha passado por um vale terrível, estava todo sujo, arrebentado. E Deus te chama hoje. Deus chama você hoje. Você que é cristão, mas que está fugindo de quem você é, está fugindo do seu chamado, está fugindo do seu propósito. Sabe que eu nem tenho um propósito bem definido, mas eu tenho vontade de ajudar pessoas nessa área. É você. Deus está te chamando. E você tem a opção, irmãos, de vir hoje, de vir limpinho, de vir arrumado. Olha o que acontece com Jonas quando ele resolve obedecer. Jonas vai, prega 3 dias e o povo se arrepende. Decreta um jejum nacional e 120.000 pessoas se arrependem. Um Deus de compaixão que falou assim: poderia usar qualquer profeta, mas se eu decidir usar Jonas, é Jonas. Se eu decidir usar a Beca, é a Beca. Se eu decidir usar a Lara, é a Lara. Se é o pastor André, é o pastor André. Ah, mas tem gente muito melhor do que eu. Não interessa, é você. O mistério é com você. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: você é substituível. Irmãos, eu posso ser sincero com você? Você é insubstituível. Porque Deus, quando Ele decide, quem sou eu e quem é você para dizer que qualquer outra pessoa pode me substituir? Não é sobre mim, é sobre o que Ele quer de mim. Porque eu não consigo nada, eu não sou ninguém. Eu estou nesse altar pela misericórdia do Senhor. Mas se Deus decide que é eu e que é você, sou eu e é você. Não tem escapatória, irmãos.
Deus não abre mão de você. Eu quero fazer uma oração aqui para terminar, pastor. E eu quero convidar você que está nesse lugar, você que é crente, que eu acredito que todos aqui já sejam cristãos, mas você que sente que não está entregando tudo que Deus quer de você, você que sabe que existe algo mais para entregar, você que tem uma parte do seu chamado que você não está sendo usado, eu quero te convidar a vir aqui à frente.